Que a maravilhosa graça e a paz do nosso bondoso Deus esteja sobre a sua vida nesta noite. Essa semana eu estava refletindo sobre essa saudação que a gente sempre faz. Quando começa o culto, quando começa a mensagem e também quando a gente cumprimenta o nosso irmão, a gente deseja que a paz do nosso Deus esteja sobre ele. E então eu me dei conta de quantas vezes a gente faz isso no automático, sem realmente sentir o poder das palavras que nós estamos dizendo. Porque graça é favor imerecido. Graça é tudo aquilo que Deus já fez, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele ainda vai fazer na nossa vida, mesmo sem a gente merecer nada. E a gente deseja que a graça de Deus esteja sobre a vida da outra pessoa. E a paz é a paz que excede todo entendimento, que só o Espírito Santo pode dar. Então eu quero começar esse momento com você de uma forma diferente. Quero te convidar para dar um abraço bem forte, pelo menos em 3 pessoas. De preferência aquelas que você não abraça muito e deseja do fundo do seu coração que a verdadeira graça do nosso Deus esteja sobre a vida dele. Como é o nome da filha da Graça? Que lindo de ver como é bom um abraço apertado, não é? Às vezes temos dias que tudo que a gente precisa é só de um abraço bem apertado. E eu não sei porquê, mas todos vocês sorriram. Isso é bênção de Deus, não é? Agora sim, nós podemos começar. Por favor, acompanhe comigo a leitura inicial em Mateus 4, dos versos 1 a 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: "Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães." Jesus respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra." Jesus lhe respondeu: "Também está escrito: Não põe à prova o Senhor teu Deus." Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: "Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar." Jesus lhe disse: "Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto." Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Feche seus olhos. Pai, te louvamos, Senhor, porque a sua presença está aqui. Nós já podemos sentir, ó Deus, o teu Espírito Santo neste lugar. Já podemos sentir, Senhor, em cada palavra, em cada louvor. Sabemos, ó Deus, que nós necessitamos da tua misericórdia e do teu amor. Pai, nós te louvamos porque estamos iniciando essa semana na tua presença. Neste momento, Senhor, nós precisamos aprender sobre a sua palavra. Espírito Santo nos revela aquilo que nós precisamos entender, mas, sobretudo, nos ajude a viver pela sua palavra. Espírito Santo, encha e mova cada coração nesta noite, nesse lugar, em nome de Jesus. Você pode se sentar. Sabe, eu não conheço ninguém que tira férias do trabalho e programa uma viagem para o deserto, 30 dias. Alguém aqui já fez isso?
Não? Bom, também 30 dias é muito tempo, né? Vamos pensar num feriado prolongado. 4 dias, feriadão em São Paulo. Quem aqui planejou já uma viagem para ir passear no deserto? Ninguém? Por que será que ninguém quer ir para o deserto? Hoje nós vamos falar sobre como atravessar o deserto. E, na verdade, ninguém quer ir para o deserto porque deserto é um lugar seco, solitário, sem água, sem vida até. E, no sentido figurado, nós associamos deserto como algo ruim, como algo que nos traz dor. Mas você já parou para pensar que é nos momentos de dor que nós mais evoluímos, que nós mais crescemos? Se eu parar e te perguntar, me conte todos os momentos felizes da sua vida. Eu tenho certeza que você vai esquecer de algum. Mas se eu te disser, me conte todos os momentos em que você mais sofreu. Você vai me contar com riqueza de detalhes, cada um deles. Porque a verdade é que nos momentos de dor nós paramos para olhar para dentro de nós. E nos momentos de dor nós realmente mudamos muitas vezes a nossa visão sobre as coisas. Nós mudamos atitudes. Nós evoluímos na nossa vida pessoal. E a maioria das pessoas também evolui na sua vida espiritual, porque fica mais próximo de Deus. E a Bíblia nos ensina muitas coisas sobre deserto. No texto que nós lemos inicialmente, Jesus nos ensina 2 coisas a respeito de deserto. A primeira delas é que deserto é lugar de preparação. Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista quando ele foi para o deserto. E ele foi para orar e jejuar por 40 dias e 40 noites. Porque ele iria começar o ministério dele. Ele sabia o que viria pela frente. Então ele foi para se preparar. Sim, deserto é lugar de preparação. Mas o texto também nos diz que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto. Então o que esse texto também nos ensina é que deserto é lugar onde nós podemos ser tentados. Mas também lugar onde nós podemos vencer essas tentações. Quantas tentações nós estamos sujeitos enquanto nós atravessamos um deserto da vida? São inúmeras que nós podemos ter. Em momentos de dificuldade, grandes homens perderam sua fé, somente para citar uma. Aqui no texto de Jesus, nós vemos pelo menos 3 tipos de tentação. A primeira delas, uma tentação relacionada ao fisiológico, ao corpo. Imagine a fome que Jesus estava depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Então o diabo chega para ele e diz: transforma essas pedras em pães se você é Deus. Mas Jesus, ele estava preparado para a tentação. Ele tinha jejuado e ele tinha orado durante 40 dias. E por mais que ele tivesse fome, como ele estava preparado, ele simplesmente respondeu: nem só de pão viverá o homem. O segundo tipo de tentação, que essa passagem nos mostra, é uma tentação do ego, podemos chamar assim. Porque o diabo chega para Jesus, leva ele para o alto e diz: se atira daqui, que essas pedras não vão te machucar, os anjos irão te socorrer. Se você realmente é Deus, pode se atirar que nada vai te acontecer. Rafa, você pode colocar novamente esse texto, por favor? E então, só para eles acompanharem. O diabo diz: se joga daqui e nada vai te acontecer. E então Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. E o terceiro tipo de tentação que nós vemos nesse texto é a tentação da ganância. O diabo diz para Jesus: olha, eu te darei todo o reino do mundo. Tudo isso daqui é seu.
se prostrares, me adorar. E então Jesus responde: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Nós também podemos aprender sobre o deserto com o povo israelita. E a primeira coisa que nós aprendemos é que deserto não é o destino final. Deserto é lugar de passagem. Deus não tirou o povo do Egito para morar no deserto. Deus tirou o povo do Egito para levar para a terra prometida. O deserto era apenas o meio do caminho. Era o lugar por onde eles tinham que passar até chegar à terra prometida. Então eu quero te dizer, se você está vivendo algum deserto na sua vida, um deserto tem começo, meio e fim. Um deserto acaba. O deserto não é o lugar onde você vai permanecer. O deserto não é o destino final que Deus preparou para você. Segunda coisa que nós aprendemos com o povo israelita é que deserto é um lugar de luta, um lugar de guerra. Quantas guerras o povo israelita enfrentou durante o deserto? Mas nós também aprendemos que nós não precisamos lutar sozinhos no deserto. Nós vemos em Êxodo 17, verso 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Agora versos 11 até o 13. Capítulo 17 mesmo. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. É isso que esse texto nos mostra. Que nós passamos por desertos na nossa vida, que nós lutamos guerras, nós lutamos batalhas durante os nossos desertos. Mas nós não precisamos lutar sozinhos. O povo israelita não estava sozinho. Moisés estava com a vara de Deus. E ele erguia essa vara de Deus. E enquanto ele erguia suas mãos para os céus, o povo vencia. É isso que essa palavra nos mostra. Se você tiver a ferramenta certa, a armadura certa e a direção certa, você também vai vencer as suas batalhas. Se você tiver a ferramenta da palavra, a armadura do Espírito Santo e a direção de Deus, você vai vencer as suas batalhas. Terceira coisa que nós aprendemos com o povo israelita é que a sua atitude enquanto você está atravessando o deserto é que vai determinar o tempo que você vai ficar nele. Acompanhe comigo Números 14, dos versos 26 ao 31. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pedirem. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Ainda o verso 34. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição
Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. O que este texto nos mostra é o seguinte: Deus, ele não planejava que o povo ficasse 40 anos no deserto. Esse não era o plano original dele. Mas o que acontece é que o povo murmurava, o povo reclamava. E de tanto o povo murmurar, e de tanto o povo reclamar, e de tanto o povo não reconhecer Deus, ele simplesmente deixou que a primeira geração inteira falecesse e somente a segunda geração entraria na terra prometida. E aqui ele fala: vocês ficaram 40 dias observando a terra. E pelo mesmo número de dias, sendo que cada dia representa um ano, ou seja, 40 dias se tornou 40 anos o tempo de peregrinação nesse deserto. Então, a nossa atitude durante um deserto que nós enfrentamos vai determinar se nós vamos ficar mais tempo ou menos tempo neste deserto. E a minha pergunta para você é: qual tem sido a sua atitude nos desertos da vida que você tem enfrentado? De murmuração? De reclamação? Por que eu? Por que comigo? Ou você tem tido uma atitude de gratidão, de reconhecer tudo aquilo que Deus já fez e de entender que Deus é o mesmo? Não importa que você esteja passando por um deserto, Ele não mudou. E uma atitude de fé, de confiar que Ele é Deus. Qual tem sido a sua atitude? O fato é, neste mundo, nós vivemos muitos desertos. Nós temos desertos na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira e até na nossa vida cristã. E se você até hoje não passou por nenhum deserto, fique tranquilo, o seu ainda vai chegar. Porque é certo que todos nós aqui na Terra enfrentaremos um deserto um dia. E se nós vamos enfrentar o deserto, nós precisamos aprender como atravessar esse deserto. E eu quero refletir com vocês sobre 3 coisas que nós podemos fazer e que nós devemos fazer diante de uma situação difícil. Acompanhe comigo em Lucas 22, 48 a 51. A primeira coisa é: aprenda a controlar as suas emoções e os seus sentimentos. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta, e tocando na orelha do homem, ele curou. Os sentimentos são realmente maravilhosos. Sentimento é algo lindo que Deus criou para nós. Imagine a nossa vida sem sentimento e sem emoção. Seria fria? Nós seríamos insensíveis? Não teria sentido. Então, o sentimento realmente é algo muito bom. O problema é que nós temos a tendência de agir muito mais pela emoção do que pela razão. Esse texto mostra claramente isso. Quem cortou a orelha de um dos soldados foi Pedro, que era o apóstolo mais impulsivo de Jesus. Pedro não controlava muito as suas emoções. E ele se deixou levar pelo seu sentimento naquele momento. E olha que interessante que o sentimento dele me parece bom, porque ele queria proteger Jesus. Não é verdade? Mas o fato é que quando a gente se deixa dominar pelos sentimentos, mesmo que ele seja um sentimento muito bom, a gente pode não fazer a coisa certa. Nós, na verdade, não deveríamos agir nunca sob forte emoção. Nem quando a gente está muito feliz, nem quando a gente está muito triste, a gente não deveria tomar grandes decisões na nossa vida. Imagina alguém que ficou sem trabalho durante muito tempo, de repente consegue um trabalho e fica tão feliz que a primeira coisa que faz é comprar um carro. E se algo acontece no meio do caminho, o carnê e as prestações já ficaram. Marido, se a sua esposa estiver muito triste, não deixe ela ir ao shopping com cartão de crédito. Ela pode estourar o limite todo do cartão.
Então, sob fortes emoções, nós não deveríamos tomar decisões na nossa vida. E o problema de nós termos essa tendência de agir pelo sentimento é que nós agimos assim também em relação a Deus. Você já conversou com alguém que, ao final de um culto, você chega e pergunta, e então, você gostou? Como foi o culto? Sentiu a presença de Deus? E a pessoa diz, não, o culto não foi bom, eu não senti nada. Mas o fato é, sentindo ou não sentindo, Deus estava lá. Porque aqui é a casa de Deus, e aqui Ele está. E mais ainda, o Espírito Santo está em cada um de nós, sentindo ou não sentindo, nós recebemos esse presente de Deus. Então não se trata de sentimento, se trata de fé. Hebreus 11, 1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então nós deveríamos nos relacionar com Deus não pelos nossos sentimentos, mas sempre pela fé. E se nós sabemos disso, por que durante um deserto da nossa vida, parece que a nossa fé diminui? Às vezes parece que a gente não tem fé nenhuma, quando a gente passa por uma grande dificuldade. E a resposta é, simplesmente porque nós nos deixamos levar por aquilo que nós estamos sentindo no momento. Na nossa visão limitada humana, nós só conseguimos olhar para o problema, e nós só conseguimos olhar para aquilo que nós estamos sentindo, para aquela tristeza, para aquela dor, para aquela angústia. E nós nos esquecemos da fé no nosso Deus. Então nós precisamos, para atravessar o deserto, aprender a controlar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Isso não quer dizer que você não vai sentir. Isso não quer dizer que você não vai ficar triste, não vai ficar angustiado, não vai chorar. E acredite, se existe alguém que entende as suas emoções e os seus sentimentos, é Deus. Porque Deus se fez homem. E Jesus, homem, ele chorou, ele ficou triste, ele se angustiou, ele chorou lágrima de sangue, ele se alegrou. Então, se existe alguém que entende que nós temos sentimentos e emoções, este alguém é Deus. Mas aprender a controlar os nossos sentimentos quer dizer, principalmente no momento de deserto da nossa vida, quer dizer não nos deixar dominar pela emoção e pelo sentimento que nós estamos tendo naquele momento, mas decidir se apegar e escolher a nossa fé no nosso Deus, que é o Deus do impossível, que é o Deus que tudo faz. É aprender a escolher a fé e não ser dominado pelo sentimento. A segunda coisa que nós podemos fazer e que devemos fazer é manter a fé. Porque primeiro a gente aprende a não dar ouvidos à nossa tristeza e continuar confiando em Deus. Mas às vezes acontece que nós estamos passando por um deserto que está demorando. Às vezes meses, às vezes anos, e o tempo passa, e parece que nós não vamos nunca sair daquela situação, e aí nós vamos ficando mais fracos, e nós vamos perdendo a nossa fé. O que nós podemos fazer então, para manter a nossa fé diante de uma situação de dificuldade que se arrasta por meses e por anos? Acompanhe comigo em Salmos 105, verso 5. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Até aqui? Neste salmo, Davi estava louvando e exaltando a Deus por tudo aquilo que ele tinha feito pelo povo israelita, por todas as maravilhas. E o que ele fala para nós é, lembrem-se das maravilhas que Deus já fez. Para manter a nossa fé nos momentos de dor, de tristeza, de dificuldade, nós precisamos lembrar o que Deus já fez por nós. O povo israelita, durante o deserto, na verdade, nos ensina o que não fazer.
O povo sai do Egito e Deus os guia. Durante o dia com uma coluna de nuvem e à noite com uma coluna de fogo. Diante da primeira dificuldade, que é o Mar Vermelho, o povo reclama. E se esquece que durante as pragas no Egito, o povo estava guardado e protegido pela mão de Deus. O povo israelita não foi tocado enquanto o povo do Egito estava sendo devastado pelas pragas. Mas o povo não se lembrou. E o povo murmurou. Então Deus vai lá e abre o Mar Vermelho. Eles andam mais um pouco e eles chegam num lugar onde as águas são amargas. O que eles fazem? Eles se lembram que Deus abriu o Mar Vermelho para eles passarem? Não, eles reclamam, eles murmuram. E Deus transforma as águas amargas em águas doces. Eles caminham mais um pouco e aí eles começam a reclamar e dizer para Moisés, olha, você tirou a gente do Egito para morrer de fome no deserto? Eles se esquecem que Deus guardou durante o Egito, que Deus guiou no caminho, que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus transformou água amarga em água doce. Eles esquecem de tudo e eles reclamam. Então Deus manda o maná. Passa mais um tempo, não está bom. Eles reclamam que eles querem carne, então Deus manda carne. E tantas outras reclamações e tantas outras murmurações nós poderíamos citar aqui. Não seria mais fácil se a cada dificuldade que eles enfrentassem, eles simplesmente parassem, orassem ao Deus que já tinha feito tanta coisa, já tinha feito coisas estrondosas, maravilhosas, impossíveis. Simplesmente orasse e pedisse, Deus faria. Mas acontece que diante de uma dificuldade, diante de um deserto, o povo se esquece de tudo o que já fez, que Deus já fez. E eu fico me perguntando quantas vezes nós também fazemos a mesma coisa. Será que quando a gente enfrenta uma dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é se lembrar de tudo que Deus já fez por nós, dos pequenos e dos grandes milagres? Ou será que nós agimos exatamente como o povo israelita e murmuramos? E às vezes também nós ficamos esperando apenas por um grande milagre, como a abertura do Mar Vermelho, a cura de uma doença que para os médicos é incurável. Mas acontece que milagres estão em todos os lugares. Todos os dias, em cada canto, tem milagre. Porque Deus é milagre. Você acordou hoje, você abriu seus olhos e viu aquele céu azul lindo. Isso é milagre. Você tinha um alimento na sua mesa e você tinha família que te ama convivendo com você. Isso é milagre. Quando você observa um pássaro, quando você observa uma flor, quando você vê um pôr do sol, quando você vê as maravilhas da natureza, quando você vê aquela lua linda que estava lá fora hoje. Isso é milagre. Quando você dá um abraço bem forte no seu irmão e deseja que a graça de Deus esteja sobre a vida dele, isso é milagre. Porque significa que Deus já fez um milagre na sua vida. Então, se o teu deserto está demorando muito para passar, você quer manter a sua fé? Enquanto isso, traga à memória aquilo que te traz esperança. Se lembre de tudo que Deus já fez por você. Porque aí fica mais fácil. Você renova suas forças e você vai simplesmente continuar confiando que se Ele já fez tantas coisas, Ele continuará fazendo. Você pode fazer de uma maneira muito fácil e simples, que é pegar um papel, uma caneta e fazer uma lista. Duvido que você conseguirá se lembrar de tudo. Mas é um exercício interessante. Quando você estiver triste, quando você estiver no momento de dor, pegue um papel e uma caneta e faça uma lista de tudo o que Deus já fez na sua vida, de pequenos e grandes milagres. E então você comece a orar e a agradecer
por cada uma das coisas que você anotou. Porque enquanto você agradece, os céus se movem a teu favor. A terceira e última coisa que nós precisamos aprender para atravessar o deserto é que nós precisamos orar, e orar muito. Acompanhe comigo em 2 Reis 19, dos versos 14 ao 19. Diz assim: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reina em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. O que acontecia nessa época do rei Ezequias é que o povo vivia assombrado com medo dos assírios. E então Senaqueribe, que era o rei naquela época, manda uma carta, um mensageiro entregar para Ezequias dizendo: olha, você está vendo tudo o que nós já fizemos contra os outros povos? Nós acabamos com todos eles, e os deuses deles não puderam fazer nada. E nós faremos a mesma coisa com vocês. Imagine receber uma carta com uma notícia dessa. Qual não foi o sentimento de Ezequias? O povo já vivia com medo do que poderia acontecer. Talvez seja semelhante a quando recebemos o resultado de um exame e a resposta não é boa. Nós temos aquele sentimento de medo, de impotência. Mas o que o rei Ezequias decide fazer neste momento? Ele simplesmente vai à casa do Senhor e ele coloca essas cartas no altar e ele ora a Deus. E ele diz: Senhor, eles estão blasfemando, dizendo que eles já assolaram todas as outras nações. E eles estão dizendo que vão acabar conosco também. E que o Senhor não vai fazer nada, porque o Senhor não pode fazer nada. Então mostra para eles que só tu és Deus. E Deus simplesmente ouve a oração de Ezequias. E ele manda uma resposta através do profeta Isaías, e ele diz: olha, eles sequer vão entrar na cidade. E na mesma noite, os anjos do Senhor assolam todos os assírios. E o povo de Deus é vitorioso, e o povo de Deus é liberto, pela mão do nosso Deus, pela resposta de uma oração. Enquanto Pedro estava na prisão, o que a igreja fazia? Orava. Por causa da oração de um homem, não teve chuva na terra por 3 anos e meio. Porque Deus ouviu a oração de Elias. Nós poderíamos ficar aqui a noite toda e a semana toda falando de exemplos e de situações da Bíblia ou das nossas vidas, onde nós oramos e Deus entrou com a graça e o favor dele nas nossas vidas. O que nós precisamos entender é que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E que onde tem 2 ou 3 reunidos, no nome do nosso Deus, coisas maravilhosas acontecem. Então, durante um deserto, nós precisamos orar. Nós precisamos recorrer àquele que pode todas as coisas. Eu quero finalizar essa reflexão com vocês dizendo uma frase que eu ouvi nesta semana. E a frase é a seguinte: faça 100% a sua parte, como se tudo dependesse de você. Mas confie, como se tudo dependesse de Deus. O que significa isso? Significa que sim, nós sempre temos a nossa parte que nós precisamos fazer.
Nós precisamos entender o que significa um deserto. Nós precisamos entender que deserto é sim lugar de preparação, é lugar onde Deus quer nos ensinar coisas. Mas nós também precisamos entender que o deserto acaba, que ele tem começo, meio e fim, que ele não é o lugar onde nós vamos ficar eternamente. Nós precisamos aprender como atravessar esse deserto, essa é a nossa parte. E hoje nós falamos sobre 3 coisas aqui que nós podemos fazer. Nós precisamos orar, nós precisamos controlar os nossos sentimentos e escolher e decidir manter a nossa fé. Trazer à memória coisas que nos trazem esperança para que a gente não desanime. Isso é fazer a nossa parte. Mas o que essa frase quer dizer é, você faz 100% da sua parte e no mais, você simplesmente confia no Deus, que é o Deus do impossível, que é o Deus que tudo faz, que é o Deus que tudo pode.